Não se empreende sem fé. No fundo, empreender é um ato de fé. Por definição, empreender depende de você pegar alguma coisa que tu tenha aqui agora, na mão, uma quantidade de dinheiro, um patrimônio, e você empenhar este dinheiro numa ideia, num produto, num serviço, em algo que você idealizou, algo que surgiu na tua cabeça, ou seja, algo que não existe, e você vai pegar o que tu tem garantido e aplicar naquilo que não, numa ideia que não existe, em troca de algo futuro que também não existe, o futuro não existe, que dando tudo certo como você planejou, você vai multiplicar esse teu capital inicial. Ou seja, por definição, um empreendedor é um homem e uma mulher de fé. Ele acredita naquilo que não vê, naquilo que não existe, porém, na cabeça dele ele já está vendo. Na cabeça dele ele já está enxergando. Esse cara, ele não consegue começar um negócio sem fé. No entanto, é o seguinte, ele só chega a distância entre o que ele sonhou e a realização que ele deseja, entre esses dois pontos tem um tempo. Neste tempo, muita coisa pode acontecer. O que, portanto, ele deve manter viva durante esse período a sua fé até chegar nesse outro ponto. Logo, se ele perde a fé dele no meio do caminho, ele desiste. Logo, se alguma coisa dá errado, diferentemente daquilo que ele planejou, ele vai ter que ter mais fé ainda, ele vai ter que dobrar a aposta. Ele vai ter que ter mais fé ainda para criar um novo caminho, que ele continue tendo fé, para ele perseverar naquele caminho até atingir aquele objetivo. E aí muitos perdem a fé, né? Muitos desistem, ficam à beira do caminho. Outros não conseguem atingir ali o resultado esperado e se conformam e muda de plano. Outros não têm raiz em si próprio, você já captou, e aí a perseguição por conta do crescimento dele faz ele morrer, a fé dele morre no meio do caminho. E alguns perseveram até o fim, encontram a terra fértil e vai ter muito fruto naquilo que ele desejou. Olha que interessante. Esse cara não consegue começar, perseverar e chegar até o fim se não tiver fé. A fé é um insumo, né? É um cara de fé. É um doido. O empreendedor, ele precisa acreditar naquilo que não vê ainda e lutar. Agora, o que ajuda nesse caminho aí? Ajuda ele a aprender também técnicas, né? Ele aprender a vender, ele aprender a trabalhar o marketing, aprender a liderar pessoas, aprender a gerir conflitos, não é? Ele aprender a fazer a leitura do mercado, modificar o produto dele, criar novas soluções para os clientes dele. Ou seja, aí você tem aqui uma capacitação técnica no meio que vai ajudar, inclusive a capacitação técnica alimenta a fé do cara também. Porque quanto mais técnica ele tem e mais resultado ele começa a ter, a fé dele aumenta. Ele acredita mais. A fé é a origem, mas aí o que acontece? O resultado que ele vai começando a colher retroalimenta essa fé e aí é um ciclo virtuoso para o resultado, né? Quando eu quebrei e o quão rápido eu me levantei depois, além da fé, que foi a base, teve duas coisas, que é uma questão de técnica: gestão emocional e vendas. Perfeito. Eu aprendi rapidamente a colocar minhas emoções no lugar e dominá-las, porque elas estavam me dominando. Isso é a parte muito importantíssima da técnica. Elas estavam me dominando. Então eu consegui dominar o medo, a dúvida, a vontade de vingança, a vergonha de ter quebrado. Eu consegui trazer um poder de gestão emocional muito grande para a minha vida e, ao mesmo tempo, eu aprendi a vender. Então, o que me levantou empresarialmente, fique claro para todo mundo, quem está aqui com a gente no Destiny Mind, quem está em casa, além da fé que foi minha base, sem dúvida, sem fé eu não teria me levantado, foi gestão emocional alinhada com o poder de vendas. Então, quem está descontrolado emocionalmente não consegue fazer nada direito. E atrapalha as vendas também. Atrapalha tudo. Não dorme direito, Isso. Trata todo mundo mal, você está mal. O Caio Carneiro tem uma frase interessante que ele fala que em vendas todos os sentidos são percebidos. Ou seja, se eu estou num processo de vendas com o cliente, os meus sentidos são percebidos pelo cliente, de forma inconsciente, inclusive. Ou seja, se eu estou ansioso, a minha ansiedade é percebida. Se eu estou com medo, minha ansiedade é percebida. Ou seja, se eu estou ali preocupado, cara, eu preciso vender para ganhar minha comissão, preciso vender porque eu preciso pagar uma conta. É como se tivesse um outdoor aqui de LED na tua testa. Estou desesperado. Desespero à vista. E o cara percebe. Então você vê que o controle das emoções está relacionado também com a performance de vendas. A gente fala muito sobre o desafio emocional antes do sucesso. Tipo, cara, eu preciso ter fé, eu vou mudar de vida, fato. E aquele tempo do ponto A para o ponto B, que ansiedade, é duro, esse tempo é duro pra caramba.
é muito duro, é um tempo de incerteza, é um tempo que oscila às vezes entre a euforia da certeza e a profunda dúvida. E essa oscilação é uma loucura. E a gente fala muito sobre isso e todos nós já vivemos isso, muita gente está vivendo isso é normal, é natural. Agora, também tem um desafio emocional pós-sucesso, porque quantos não enlouquecem depois do sucesso? Opa. Quantos não ficam doidos depois do sucesso? Não é? Botou o primeiro dinheirinho no bolso, o cara já vai fazer a primeira bobagem. Então, você tem também, por isso que eu sempre falo dos princípios e desses valores e sobre ser leal a esses valores, como uma maneira da gente ter uma segurança de para qual direção a gente ir. Mas acontece muito, a gente vê muito jogador de futebol, assinou o primeiro contrato, o cara começa um festival de bobagem na sequência. E com o empresário acontece a mesma coisa. Muito, muito. Então é importante termos a estrutura para ter sucesso. A estrutura para ter sucesso. E por isso que quem tem sucesso... Porque, outro ponto importante, a diferença de sucesso e fama. São duas coisas distintas. Ter sucesso é você cumprir um propósito, cumprir uma missão. Você tem um propósito e você começa a cumprir esse propósito. E, eventualmente, quando você começa a entregar valor, geralmente você vai enriquecendo. Porque quanto mais valor você vai entregando, mais tem gente que tem sucesso que não ganha dinheiro. Às vezes é um missionário, é uma pessoa que... Tem muita gente que é famoso na TV e não tem dinheiro, tem um salário normal. Mas, por exemplo, um cara pode ser um missionário importante, alguém que trabalha com missões humanitárias, é um cara que está sendo bem sucedido no propósito dele, mas eventualmente não vai ganhar dinheiro. E está tudo certo, esse cara está feliz, ele se sente realizado, foi o que ele escolheu para a vida dele. Mas se alguém entrou na área empresarial e começa a ser bem sucedido, ele vai ganhar dinheiro. E aí esse é o ponto, né? Quando ele começa a ganhar dinheiro, aí começam esses novos desafios que ele vai ter que enfrentar e vai ter que viver.